Meu caro Thiago Jordão, El Bigodinho. O Santos Futebol Clube treinou no dia de ontem e tivemos ausências no treinamento no CT Repelé. Tem torcedor preocupado. O nosso homem-gol, Jordão, vai pro jogo, não vai pro jogo? E eu não tô falando do Neymar, eu tô falando do Tiquinho. Ih, mamãe! Olha, Marcão, vamos descobrir porque ontem o Santos Futebol Clube treinou e toda a totalidade do elenco foi a campo com o Juan Pablo Vojvoda fazer trabalhos táticos e também trabalhos técnicos. Porém, foram duas ausências: Neymar Júnior e Tiquinho Soares. O Neymar ele foi preservado do treino de segunda-feira e realizou apenas trabalhos no interno do CT Rei Pelé. E isso já estava previsto para o Neymar Júnior. Inclusive, já tivemos um resultado de como foi a reação do corpo dele com relação a jogar a partida contra o Sport. O Neymar não teve inchaço, não teve retenção de líquidos e nem complicações na lesão que nós sabemos que existe no menisco do seu joelho esquerdo. E ele estará sim à disposição para enfrentar a equipe do Juventude na próxima quarta-feira. Já com relação ao Tiquinho Soares, ele também não foi a campo e seguiu em tratamento ainda no CT, Marcão, se recuperando para tentar ficar à disposição. E a comissão técnica do Santos mantém cautela com relação ao Tiquinho Soares, porque na partida anterior, além dele sentir dores no posterior do seu joelho esquerdo, ele não apresentou condições físicas de atuar 35 minutos, Marcão, dado preocupante para o Tiquinho Soares, e por isso ele ainda é tratado como dúvida para viajar até Caxias do Sul. Tá certo, tá aí o Thiago Bigodinho Jordão. Jordão, vamos lá. O Tiquinho Soares voando 100%, na plenitude física, já é um problema, certo? O Tiquinho Soares com condições físicas duvidosas, é um problema dobrado. Então, me dá a impressão, Jordão, considerando que o Tiquinho Soares não foi ao gramado ontem e temos aí, nesse momento, menos de 48 horas para o início da partida, me dá a impressão que, no máximo, o Tiquinho Soares será relacionado, Jordão. Né? Claramente, o Tiquinho Soares não deverá ser o titular do Santos Futebol Clube na próxima quarta-feira. Por quê? É um jogo que vai exigir entrega física, é uma partida decisiva. O Tiquinho Soares não é um jogador hoje que é unanimidade para ninguém, nem para o próprio treinador Juan Pablo Vojvoda. Portanto, Jordão, eu vejo que o Tiquinho, pelo menos fora dos titulares, está. O Tiquinho pode viajar, pode ser relacionado, mas não será titular. E aí, muito provavelmente, teremos Lautaro Dias como titular nesse ataque do Santos Futebol Clube. Que, no meu entendimento, é a melhor escolha, tá? O Tiquinho Soares, primeiro, foi razoavelmente bem na última partida, longe de ser um espetáculo. E o Lautaro Dias ficou muito marcado pelos gols perdidos. O Lautaro Dias é um jogador muito fraco tecnicamente, mas é um jogador de movimentação. Então eu acho que pode ser interessante a entrada do Lautaro Dias na partida de amanhã contra o Juventude, Jordão. Acho que pode ser interessante a entrada do Lautaro Dias. E o Lautaro ficou marcado pelos gols perdidos. Mas lembrando que pelo menos 2 oportunidades perdidas pelo Lautaro estavam impedidas, né? Estavam ali em impedimento. Portanto, dá para, de alguma forma, minimizar um pouquinho os erros do Lautaro Dias na última partida. E boa notícia sobre Neymar Júnior, Jordão. Quer dizer que o Neymar Júnior não teve nenhuma intercorrência pós-partida contra o Sport e o Neymar Júnior vai para o jogo. Exatamente, Marconi. Não teve nenhum problema que apareceu após ele atuar na partida contra o Sport. E também o Neymar estava, Marcão, que ele até passou o final de semana ali fora de casa, né? Porque nos últimos tempos em que o Neymar Júnior acabou ficando lesionado e eram situações mais complicadas, ele sequer saía de casa no sentido de que ele passava muito mais tempo ali fazendo tratamento dentro da sua residência do que indo fazer algumas das suas obrigações. E por isso, o Neymar Júnior está confirmado para enfrentar a equipe do Juventude. E além do mais, Marcão, você falou no detalhe da escalação.
Ontem, a gente vai trazer aqui um esboço do Santos, mas ontem o Juan Pablo Vojvoda ele promoveu um teste que pode ali mudar um pouquinho o panorama dessa equipe, que foi o seguinte, ele testou ali a trinca de volantes novamente, jogando ali com 3 jogadores, por mais que o Zé Rafael não esteve em condições físicas na última partida para enfrentar o Sport, o Juan Pablo Vojvoda ele testou novamente, Neymar de falso 9 e aquela trinca no meio, assim como foi contra o Palmeiras. É verdade. O Neymar ontem não foi para o gramado, mas a ideia, claro, ele colocou alguém ali para fazer esse papel do Neymar Júnior, né? Como falso 9, mas ele testou o Zé Rafael de novo entre os titulares no meio-campo. Olha, Jordão, se nós entrarmos contra o Juventude com 3 volantes, para tudo, hein? Para tudo. Para tudo. Eu sou... Pra mim, Jordão, é muito simples o futebol, cara. Se você colocou uma formação e funcionou, né? A gente tem visto isso no Fortaleza, a gente tem visto isso no Vitória. Aliás, eu tava vendo ontem um comentarista... Tava vendo um corte aí, um comentarista, acho que da Sport TV, eu não sei de onde, que era esse comentarista, dizendo o seguinte, né? Que nessa altura do campeonato, nessa reta final do campeonato, não se consegue repetir as mesmas escalações jogando de 3 em 3 dias. Não é verdade, né, Jordão? A gente tem feito cobertura do Fortaleza, do Vitória, e todo jogo Vitória e o Fortaleza estão repetindo as escalações. O que muda é uma ou outra posição. Por exemplo, aí é uma questão técnica, né? Aí é uma questão técnica. Por exemplo, no Vitória, ou vai o Renzo Lopes ou vai o Renato Kaiser. Não é isso? No time do Fortaleza, ou vai o Deivinho ou vai o Bareiro, né? Então, assim, essa história que não se repete escalação na reta final do campeonato por questão física, isso é balela. Se repete, sim, senhor. Então, eu sou da tese, Jordão, que o time que tá bem, se você foi bem na última partida, mantém, porque você dá confiança para os seus jogadores. Veja, eu era contrário ao Guilherme no último jogo. O Guilherme foi bem. Você vai sacar o Guilherme agora? Você cria uma instabilidade, Jordão. Você cria uma curva de emoções e uma curva de confiança. Então, o Zé Rafael, por exemplo, é um jogador que eu gosto muito, que me agrada. Mas o meio-campo não funcionou com Arão, Schmidt e Neymar? Então é hora do Zé Rafael aguardar o seu momento no banco de reservas. E mais do que isso, Jordão, a gente precisa começar a entender que um jogo se vence ao longo de 90 minutos. É importante que eu tenha peças no meu banco de reservas que possam entrar na segunda etapa e ajudar o time. Então, o Arão é um jogador que não aguenta os 90 minutos. Então, o que eu faço? Eu saio com o Arão e guardo o Zé Rafael para o segundo tempo. Espero de verdade que o Vojvoda não invente. Outra coisa, 3 volantes contra o rebaixado Juventude, para mim, seria realmente muito estranho, viu, Jordão? Seria pensar pequeno demais. Concordo plenamente. E além do mais, Marcão, você colocar um esquema ali com 3 volantes, para mim não ajuda o Santos Futebol Clube nesse quesito, porque além do mais, além da pontuação, claro, estar em jogo, o que mais está em jogo? O saldo. Porque o Inter e o Santos estão separados por apenas 1 gol. Então, quanto mais gols o Santos conseguir marcar no Juventude ou marcar no Cruzeiro nesse próximo final de semana, melhor. Não adianta o Santos entrar achando que 1-0 vai resolver 100% a sua vida, porque não vai. Da mesma forma que o Santos pode ganhar de 1-0 lá em Caxias do Sul, e se o Inter derrotar o São Paulo por 2-0? Quem vai pra zona é o Santos. E aí, como que fica o prejuízo para a última rodada contra o Cruzeiro, Marcão? Então, eu acho que o Juan Pablo Vojvoda, por mais que ele tenha feito esse teste, não deve ir com essa escalação. O Santos deve ir ali com uma ofensividade, porém, aquela ofensividade, Marcão, inteligente, o que é diferente você escalar aquele 4-2-4 que nós tanto vimos no Santos nos últimos tempos. Eu concordo contigo. Deu certo a linha defensiva? Mantém. Que foi justamente o que ele fez ontem. O Juan Pablo Vojvoda manteve toda a linha defensiva do Santos. Igor Vinícius, Adonis, Zé Ivaldo e também o Souza. Pra que mexer no meio de campo, Marcão? Adota uma estratégia final para o seu time. E com relação à frase que você falou do comentarista, sabe, e essa frase ela é fake, Marcão, no sentido, sabe por quê? O Vitória e o Fortaleza, o trio de ataque deles estão pendurados.
e eles conseguem fazer uma gestão de cartões amarelos, fazendo com que esses atletas continuem à disposição. Vejam o que o Palermo fez no último jogo do Fortaleza. Em dado momento do jogo, o Fortaleza começou a jogar apenas no contra-ataque. O que ele fez? Além de renovar as energias no lado do campo, ele tirou todos os jogadores pendurados, e agora eles estão confirmados novamente para enfrentar a equipe do Corinthians, Marcão. Então, tudo é questão de estratégia e preparo interno dos times. Verdade. Então, tem que começar a dar continuidade àquilo que funcionou, né, na última partida. Senão a gente fica toda hora nessa gangorra de emoções eterna. O Vojvoda já está há 4 meses no Santos Futebol Clube. Nós não sabemos quem são os laterais titulares, nós não sabemos quem são os zagueiros, nós não sabemos quem são os meio-campistas e os atacantes titulares. Então tá na hora do Vojvoda marcar território, né? Quem são os titulares ali? Claro que você vai trabalhar com 14, com 15 jogadores que são peças importantes a todo jogo, mas é preciso ter os 11 iniciais meio que claro, né? E o Santos até agora não tem. O único titular absoluto que a gente percebe que o Santos tem é o Brazão, né? O lateral, ora ele inventa o Mike, a zaga, ora ele inventa o Alexis Duarte, o Adonis, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez. O lateral, ele coloca muitas vezes o Escobar, que agora tá machucado ou tá fora. O meio-campo ele roda demais. O ataque ele roda demais. Ou seja, o Vojvoda às vezes é um pouco confuso. Sem fazer voivozada amanhã, Juan Pablo Vojvoda. Jordão, com base nessas informações, qual a provável escalação do Santos? Claro, se o Vojvoda não aprontar daquelas que normalmente ele apronta quando vai pro Sul. O Vojvoda, quando viaja para o Sul, é um perigo, Jordão. Da última vez, ele mudou 7. Até o Tassiano foi titular. O Mike, mancando, foi titular e jogou a partida toda. O Vitor Hugo, com 312 quilos, foi o titular no meio-campo. O Vojvoda no Sul é um perigo, Jordão. É um baita de um perigo, Marcão. Mas se o Juan Pablo Vojvoda não nos apresentar surpresas, né, Marcão? O Santos Futebol Clube irá a campo enfrentar o Juventude novamente no 4-2-3-1. E iria a campo apenas com uma mudança, considerando a partida anterior. Sendo o Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Zé Ivaldo e Adonis Frias na zaga e o Souza do lado esquerdo. Meio de campo, com João Schmidt, William Arão e Neymar Júnior na articulação, para um ataque com Barreal na direita, Guilherme na esquerda e o Lautaro Dias, única mudança da equipe, no comando do ataque. Atenção, atenção, diretoria do Santos, hein? Se pegarem o Vojvoda com chimarrão, tirem da mão dele, hein? Ih, mamãe! Porque tem água batizada, mas tem chimarrão batizado, viu, Jordão? Na Copa de 90, você não era nem nascido, Jordão. Dizem que batizaram a água dos jogadores da seleção brasileira contra a Argentina, lá na Itália. Será que tá batizado o chimarrão do Vojvoda? Tirem o chimarrão da mão do Vojvoda, hein? Pelo amor de Deus, hein? Última vez que ele foi pro Sul lá, mamãe, aprontou das dele, hein? Ô, Jordão, definida a arbitragem para a partida de amanhã. Quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem no Alfredo Jaconi. No Alfredo Jaconi, em partida válida pela 37ª rodada, nós teremos o Wilton Pereira Sampaio no comando do apito, ele que é um árbitro federado de Goiás. Além do mais, ele terá como assistente número 1 o Bruno Rafael Pires, também de Goiás. A assistente número 2 é a Daniela Coutinho Pinto, da Bahia. E na cabine do VAR, o responsável é o Rodrigo Nunes de Sá. Este último é do Rio de Janeiro. Perfeito. O Jordão, Wilton Pereira Sampaio, perfeito entre aspas, né? Perfeita a informação do Jordão, não a escalação do árbitro, hein? Perfeita a informação trazida pelo Jordão. Sobre o Wilton Pereira Sampaio, teremos fortes emoções, né, Jordão? Primeiro que é um árbitro que gosta de aparecer. O Neymar que se cuide, porque a chance de ele levar o terceiro cartão amarelo é gigante. A chance do Neymar levar o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e ficar fora da partida contra o Cruzeiro aumentaram demais com a escalação do Wilton Pereira Sampaio. É um árbitro experiente, porém que preocupa muito, viu? Eu não gosto do Wilton Pereira Sampaio. Como 70% dos árbitros do futebol brasileiro, ele é ruim.
Exato. E o Wilton Pereira Sampaio, os últimos 2 jogos que ele apitou do Santos, o primeiro foi Santos e Cruzeiro. Foi aquela vitória do Peixe por 2-1 no estádio do Mineirão. E a segunda partida foi aquele 0-0 Santos e Fluminense no estádio da Vila Belmiro, estreia do Juan Pablo Vojvoda. Só que no detalhe de cada partida, Marcão, considerando a arbitragem. A arbitragem do Wilton Pereira Sampaio lá em Minas Gerais foi polêmica para o lado celeste. Eles não gostaram nada de algumas decisões do Wilton Pereira Sampaio, que inclusive anula um gol do Caio Jorge. E com relação a cartões amarelos, o Wilton Pereira Sampaio tem uma média nesse Campeonato Brasileiro de apenas 4 cartões amarelos. Porém, nessas 2 partidas do Santos Futebol Clube, contra o Fluminense, o total de cartões da partida foi de 6. E no jogo contra o Cruzeiro nós tivemos 9 cartões amarelos. Inclusive o Neymar foi punido com cartão amarelo numa dessas partidas, Marcão. E o Santos, que para a próxima partida tem mais de meio time pendurado. Então muita atenção, jogadores do Santos Futebol Clube, porque quem tomar cartão amarelo nessa partida não joga a 30ª e última rodada do campeonato. Jordonês, até respondendo um amigo varandeiro que está aqui na live. Cadê o nosso amigo varandeiro que pergunta sobre quem são os pendurados? Jordão, você tem essa informação fácil pra gente, meu caro Jordão? É o André Ferreira Marques que pergunta: Marcão, quem são os pendurados do Santos? E aqui, se perguntou, o Varanda responde. Thiago Bigodinho Jordão, quem são os jogadores com 2 cartões amarelos para a partida de amanhã contra o Juventude? Temos uma lista grande. Vamos lá, desde a defesa até o campo de ataque. Os pendurados do Santos são o Gabriel Brazão, o Igor Vinícius, o João Basso, Adonis Frias, Zé Rafael, o Álvaro Barreal, Neymar Júnior e o Lautaro Dias. 8 pendurados para a partida contra o Juventude, Marcão. E caso esses caras tomem cartão amarelo, estão fora da última partida do Peixe na competição. O Basso tá pendurado, é? E faz tempo que ele tá pendurado, hein? Mas ele tomou cartão amarelo por quê? Porque não foi bem nos bastidores da Santos TV? Deve ter sido. Ele não cumprimentou o Neymar como deveria? Não fez um gesto de amizade como deveria? Qual é o motivo de o João Basso ter 2 cartões amarelos sequer ele joga, Jordão? Me explica isso, pelo amor de Deus. O João Basso, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Ou ele tá machucado, ou ele tá pendurado, ou ele tá suspenso. Ele nunca tá jogando, o tal do João Basso. Agora na Santos TV, ele é figurinha carimbada, Jordão. Eu vou falar uma coisa pra você. Alô, Tony Ramos, se cuida. Alô, Caio Castro, se cuida. Alô, Fagundão, se cuida, que o nosso Tony Ramos da Santos TV tá chegando. Qual que é o motivo do João Basso tá pendurado se o cara não joga, Jordão? Olha, Marcão, é que naquela sequência de jogos que ele teve com o Kleber Xavier, o nosso querido Clebinho, ele tomou cartão amarelo contra o Inter e também contra o Flamengo. Só que, depois disso, após a partida contra o Sport, ainda no primeiro turno, ele nunca mais entrou em campo, Marcão. Por isso que ele é o eterno pendurado do Santos Futebol Clube.